Moção 130/2014. A Câmara de Vereadores de Joinville, acatando a posição do vereador Adilson Mariano, apela excelentíssima senhora chefe do Executivo Nacional, presidenta da República Dilma Rousseff, ao presidente do Congresso Nacional, Henrique Alves, ao presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria do Congresso Nacional, Assis de Couto, ao membro da Comissão Estadual da Verdade de Santa Catarina, desembargador Ronei Daniele, ao secretário de Estado da Casa Civil de Santa Catarina, Nelson Antônio Serpa, ao presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Juarez Ponticelli, ao governador do Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo, ao ministro de Estado de Defesa, Celso de Amorim, ao comandante do 62 Batalhão de Infantaria de Joinville, comandante Sandro Emílio Durecker, e ao chefe do Executivo Municipal, Udo Deller, repudia a atitude desta Casa Legislativa que, em 1º de abril de 1964, aprovou por unanimidade um ato manifestando-se favorável ao golpe militar que instaurou uma ditadura altamente repressiva que se perpetuou por 21 anos, destituindo mandatos eletivos democraticamente pelo povo e perseguindo, torturando e matando milhares de lideranças e ativistas de diferentes frentes de intervenção social, impondo um fim à liberdade de organização e manifestação no país, bem como declarou o fim dos partidos políticos e fechou o Congresso Nacional para defender os interesses do imperialismo internacional sobre o sangue de jovens e trabalhadores, e apela à retratação pública desta Casa Legislativa ante o lamentável fato, honrando assim o sangue de milhares de lideranças que lutaram bravamente pela atual democracia em nosso país. Vereador Adilson Mariano, do PT. Moção 136/2014. A Câmara de Vereadores de Joinville, acatando a posição do vereador Adilson Mariano, apela ao excelentíssimo senhor chefe do Executivo Municipal, prefeito do Dele, e ao presidente da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura Urbana, Romualdo Teosbanes de França Júnior, para que implante toda a infraestrutura, incluindo a calçadas, de acordo com as normas estabelecidas pelas legislações vigentes, no entorno de obras públicas de grande porte, como construção de pavimentação de ruas e avenidas de Joinville. Vereador Adilson Mariano, do PT. Senhor presidente, foi lidas as moções. Coloque em discussão a moção. Top vereador, autor da moção, Adilson Mariano. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, minha formação é história e um povo sem memória traz uma grande dificuldade, porque quando a gente não lembra os acontecimentos históricos, a gente pode vê-los se repetirem, pode acontecer novamente. E esse ano aí se passaram 50 anos do golpe civil-militar que foi implantado no Brasil, foi imposto no Brasil em 1º de abril de 1964. Alguns dizem que é 31, mas na prática foi 1º de abril, o verdadeiro dia da mentira, porque essa ditadura civil-militar instaurou um regime de ditadura, de perseguição sobre todos aqueles que lutavam por liberdades democráticas, onde esse golpe destituiu mandatos democraticamente eleitos, um governo democraticamente eleito, para fazer valer o interesse imperialista e para combater uma proposta de reformas de base que se ventilava que o governo Jango iria desenvolver nesse país. E aí, com uma grande mentira que se alardeou de que os comunistas estariam tomando o poder no país, onde Jango não tinha nada de comunista, né? Mas se utilizou. E é uma pena que não tinha, porque se tivesse, com certeza,
o comunismo, que é uma sociedade onde todos têm tudo em comum, semelhante à comunidade dos primeiros cristãos, que para quem é cristão sabe bem como viviam os apóstolos. Eles viviam numa sociedade comunista, onde tudo era em comum, tudo que eles tinham eles repartiam em comum. E sobre essa farsa, sobre essa mentira, se instaurou um golpe que deu fim a tantas vidas. E essa casa, infelizmente, que é um poder legislativo, mas talvez lá em 1º de abril de 1964, sob a pressão do regime militar, acabou aprovando e publicando um ato, uma carta aberta ao povo de Joinville, apoiando esse golpe que tantas vidas ceifou, tantas famílias até hoje procuram os seus entes queridos que simplesmente sumiram por conta de uma ditadura civil-militar. Então, a proposta dessa moção é justamente para a gente tirar essa culpa desse legislativo que deve defender a democracia e que naquele momento acabou apoiando um golpe militar. E claro, que a gente possa corrigir com essa moção e essa ação aquele equívoco. Não vivi na época, mas que naquele dia com certeza tinha representantes aqui, militares, e que talvez sob essa pressão acabaram os vereadores votando essa medida e essa carta ao povo joinvilense totalmente contraditória a esse poder que é um poder eminentemente representante da democracia. Então, peço a aprovação dos vereadores para que a gente possa, em tempo, embora bastante atrasado, nós estamos também discutindo aí a Comissão da Verdade no município, e alguns dizem, para que discutir isso? Justamente para que alguns não caiam no conto do vigário que a ditadura foi algo bom, positivo. Porque na época a corrupção não aparecia, não que ela não existisse. Existia e era igual ou pior a de hoje. Só que não podia ninguém falar e denunciar a corrupção, porque senão sumia também. Então a gente precisa restabelecer essa verdade, no sentido de que a gente não venda ilusões de que ditadura é algo positivo. De maneira nenhuma. Embora a gente, mesmo estando na democracia, ainda de certa forma viva, fazendo experiências dessa ditadura, porque concretamente a estrutura ditatorial continua até hoje aí. As estruturas da ditadura continuam vigentes. Uma prova concreta e contundente disso é essa liminar dada pelo TJ hoje, nos últimos dias, aí, em 15 minutos. O desembargador recebe uma petição da prefeitura e concede uma liminar dizendo que tem que voltar todo mundo ao trabalho, que a lei de greve não existe, que os trabalhadores não têm o direito de reagir contra aquele que tenta oprimi-lo. Ou seja, são sinais da democracia que deseja voltar e que nós não podemos deixar. Então, peço o voto, senhor presidente, na nossa moção. E também a segunda moção, estou discutindo duas, né, presidente? Um pouquinho mais de tempo só para concluir a segunda, que é uma moção onde a gente propõe que as obras que o município vier a fazer daqui para frente, elas possam ser entregues à comunidade de forma completa. Se eu pavimento uma rua, que essa rua tenha a faixa de pedestres, tenha a calçada, tenha a ciclovia, tenha toda a sinalização de trânsito, a iluminação pública. E essa moção, além de apelar ao Executivo com relação a isso, a gente acabou transformando essa moção também num projeto de lei, no sentido de que nenhuma obra seja concluída sem estar eminentemente, seja entregue melhor à comunidade, sem estar eminentemente concluída, para não oferecer nenhum tipo de risco à comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Vou colocar então em votação a moção número 130, que é a primeira moção discutida pelo vereador. Senhores vereadores, é a 130, né? A moção que apela à retratação pública.
Senhores vereadores, se forem favoráveis a essa moção, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário do vereador Jaime Evaristo e do vereador Fábio D'Alonso. A moção 136, senhora vereadora, senhores vereadores, se forem favoráveis como estão, os contrários se manifestem, aprovado.